Sabe aquela trinca ou fissura que tem na parede que quando aumenta o calor ela aumenta de tamanho, ela aumenta de espessura e quando o tempo esfria ela reduz a sua espessura? Por mais que possa ser que não seja um problema estrutural, essa fissura ela é considerada ativa porque ela está aumentando e reduzindo de tamanho conforme a temperatura no ambiente, que a gente fala que é a movimentação térmica, dilatação e contração do material. E por ela ser caracterizada como uma fissura ou trinca ativa, dependendo do que nós fizermos ali naquela trinca ou fissura para tentar solucionar o problema, ela pode ser que ela volte, justamente porque ela está ativa. Se a gente não fizer o tratamento da maneira adequada, a gente vai aplicar algum produto, uma argamassa, por exemplo, e depois o problema ele vai voltar novamente. Por isso que o vídeo de hoje ele traz como intuito mostrar para você o que fazer para solucionar de vez esse problema de fissura causada por movimentação térmica. Como ela está ativa, nós precisamos de alguns cuidados especiais para que essa fissura ela não volte mais a aparecer na sua parede. Então fique até o final deste vídeo, acompanhe o passo a passo que nós vamos mostrar para você com o tratamento de fissura com movimentação térmica. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar tudo sobre o tratamento desse tipo de fissura. Primeiramente, é importante ressaltar que o que eu vou falar aqui para o tratamento desse tipo de fissura, ele é um tratamento da fissura para ela não aparecer mais na sua parede, para não ficar feio esteticamente. Mas todo tipo de fissura, ele necessita que a gente trate a raiz, para que ela não se pronuncie mais. Como é um caso de fissuras por movimentações térmicas, você pode falar para mim, bom, mas não tem como eu impedir com que fique calor e frio na minha região, né? Porque quando está calor, a fissura ela aumenta de espessura. Quando a temperatura reduz, a fissura ela reduz também de espessura. Então, como é que eu vou combater isso? Bom, existem algumas pinturas aí no mercado que a gente pode fazer na parte externa dessa parede, porque normalmente essas fissuras com essas movimentações, elas ocorrem em paredes para o lado externo do imóvel. Você pode aplicar um produto impermeabilizante naquela parede, por exemplo, pinturas elastoméricas, como por exemplo o Eagle Flex fachada, o Vedaprem parede, todas esses tipos de pinturas elastoméricas, eles vão garantir ali uma certa impermeabilidade da parede contra essas batidas de chuva, mas também alguns produtos eles vão fazer com que reduza o gradiente de temperatura. Então, algumas resinas, alguns produtos que são aplicados na parede permitem com que não haja muita troca de calor entre o lado externo e o lado interno. Então você reduz a diferença de temperatura do dia para a noite. Então, reduzindo essa temperatura do dia para a noite, você tem uma diminuição aí no seu coeficiente de dilatação e contração do material, porque não vai estar esquentando muito, a fissura então não vai estar abrindo tanto, e aí você reduz a atividade dessa fissura, reduz a atividade dessa trinca, para que o procedimento aqui que vai ser passado seja o mais eficaz possível, porque aí ele não vai estar só tampando, mas ele aí sim vai estar fazendo um trabalho de redução, a gente vai estar fazendo um trabalho de redução de movimentação dessa fissura que trabalha com movimentação térmica. Lembrando que cores claras nesse ambiente externo reduzem aí a absorção de calor. Então, você pode aplicar esse revestimento, como eu falei, essa pintura impermeável elastomérica, que vai reduzir, que vai trazer conforto térmico para a casa também, e ainda aplicado com uma pintura de cor clara, porque dependendo do fabricante aí, eu sei que o Vedaprem parede, o Eagle Flex fachada, eles aceitam aí tonalidade. Então você colocando um pigmento ali claro, você vai ajudar ainda mais a reduzir a absorção de calor para dentro desse ambiente e vai reduzir o trabalho dessa fissura aí
com movimentações térmicas. O primeiro passo é você identificar o local da fissura ou da trinca que você tem aí na sua parede e arrancar todo o revestimento até chegar no substrato, ou seja, até no bloco ou tijolo que você tiver aí na sua construção. Chegou até o substrato, você precisa arrancar aqui pelo menos de 10 a 15 centímetros ao lado aqui da sua fissura ou trinca. Por exemplo, se você arrancar 10 centímetros aqui do revestimento, 5 centímetros de cada lado. Você prefere opta por 14 centímetros, por exemplo, arranca 7 centímetros de cada lado aqui da sua fissura. Depois desse passo, não está aqui nesse slide, mas eu recomendo, já é uma recomendação minha que você faça, você vai pegar o local dessa fissura e raspar com uma espátula. Você vai meio que tirar todas as impurezas aqui com uma espátula, abrindo um pouco mais essa fissura. Porque pode ser que tenha alguma coisa solta aqui nessa fissura, algum revestimento solto. Então com uma espátula você consegue fazer a abertura aqui dessa fissura de modo com que ela fique bem retilínea. Após isso, você precisa limpar bem essa fissura com um pincel, algo que deixe a fissura bem limpa, isenta aí de poeira. Depois disso, você aplica um selante flexível. É muito importante que esse selante ele seja flexível para aguentar essas pequenas movimentações. Lembrando que essas movimentações elas não podem ser muito acentuadas. Você aplica esse selante flexível. Eu gosto muito do selante flexível da Quartzolite, não é fazendo uma propaganda, mas tem atendido bem aos requisitos aqui quando a gente faz esse tipo de tratamento. Então aplica o selante flexível por toda a extensão da fissura. Bom, aguardado aí o tempo de cura desse selante, você vai fazer o seguinte. Agora você está com a fissura aqui aberta, aplicado o selante e o revestimento argamassado aqui aberto chegando no substrato. Depois disso você vai aplicar uma bandagem. O que seria essa bandagem? Nada mais é do que a criação de uma junta de dessolidarização entre o substrato e o seu revestimento que você vai fazer por cima depois. Você vai criar uma separação do substrato com o revestimento que você vai aplicar por cima, para que essa bandagem ela possa trabalhar e a fissura ela não se transmita a seu revestimento, ela não volte a aparecer depois. Então o que você vai fazer? Essa bandagem de dessolidarização pode ser, por exemplo, a tela fix, que você está vendo aí na sua imagem, ou qualquer outra bandagem. Alguns autores indicam que você coloque fita, que você coloque pano, mas a tela fix eu recomendo que você utilize esse material. Então, qual a largura dessa tela fix, dessa bandagem? De 2 a 10 centímetros. Quanto maior, melhor. Então, se você puder colocar aí de 10 centímetros, tá bom. Lembrando que se você colocar a bandagem aqui de 10 centímetros, você vai precisar abrir aqui um pouquinho mais. Então abre aí com até 15 centímetros, né? Separando aqui, dividindo para cada lado da fissura e aplique essa bandagem aí para fazer essa dessolidarização. Depois disso, você vem com o revestimento. Você tem que aplicar um chapisco. Esse chapisco ele deve possuir um baixo módulo de deformabilidade. Então, um traço indicado para esse chapisco é na proporção 1:2:9, em que 1 é a quantidade de cimento, 2 a quantidade de cal e 9 a quantidade de areia. Você ainda pode substituir esse cal por algum outro aditivo que faça a substituição devida do cal. Nunca com detergente, que o pessoal coloca na massa, mas sim com um aditivo aí plastificante, por exemplo, o Vedalite. O Vedalite, da Vedacity, como você pode estar vendo aí na tela, é um aditivo que ele substitui o uso da cal. Então a gente consegue fazer a substituição aí no traço para fazer a aplicação desse chapisco. Depois você faz o reboco, o revestimento argamassado final e faz aí o acabamento final, respeitando os tempos de cura aí devido do chapisco e do reboco.
Então, para resumir, chegou na fissura, arrancou aqui um pedaço do revestimento argamassado em volta dessa fissura de 10 a 15 centímetros, raspou a fissura com uma espátula, limpou ela bem, aplicou produto, um selante flexível, esperou o tempo de cura aí desse selante, vem com uma bandagem de dessolidarização de 2 a 10 centímetros, coloca aqui em toda a extensão da fissura, depois vem com um chapisco com um baixo módulo de deformabilidade, depois faz o revestimento final, argamassado, reboco e depois a pintura, respeitando todos os tempos de cura aí devidos de cada produto e de cada etapa. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido como solucionar fissuras que apresentam movimentações térmicas. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. O link de preenchimento do formulário de consultoria está aqui na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida em particular para tratar com a gente, está com um problema aí na sua obra ou quer fazer um projeto, qualquer coisa, entre em contato com a gente nesse formulário que nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar a nossa consultoria para a gente te ajudar de forma individual e particular. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto o nosso trabalho, acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça, em hipótese alguma, de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like aqui no vídeo, ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, que toda semana a gente coloca conteúdo por aqui. E tudo isso que você faz, se inscrever, dar o like, ativar o sininho, comentar também, deixar o seu comentário aqui, tudo isso ajuda muito a gente e nos motiva a continuar com os nossos conteúdos semanais. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.